Vamos lá, pessoal, vamos chegando para a gente ter a nossa aula hoje. Pessoal que for entrando, vai comentando aí, pessoal. Vai deixando seu oi, sua saudação de paz aí, vai entrando, vai falando alguma coisa para a gente saber que vocês estão online, tá bom? Vamos aguardar os demais, o pessoal entrando, acessando. Nossa irmã Denise, paz do Senhor, irmã Denise, boa noite. Missionária Letícia, paz do Senhor, missionária Letícia, boa noite para você também, Deus abençoe. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está conseguindo sair o som nítido? Dá para entender tranquilamente? Vamos ter uma aula hoje. Vamos falar um pouco sobre leitura, leitura ativa, o que é a leitura e assim por diante. Vamos entrando, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? O som está saindo aí, vocês estão me ouvindo ou só está aparecendo a imagem? Escreve aí na lateral, escreve aí nos comentários aí, gente. Bom, pessoal, vamos lá. Obrigado, missionária Letícia, pelo feedback aí, que o áudio tá bom. Deus abençoe. O pessoal que for entrando, o pessoal que for vendo, que for acessando aí, que estiver visualizando a live, vai dando um oi, vai comentando, vai falando aí se tá ouvindo bem, se tá ok. Lucilene, paz do Senhor, boa noite. Gente, então vamos fazer o seguinte. Corre aí, pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Atos,
no Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8, tá? Nós vamos ler alguns versículos, tá? A partir do 27 até o 30, vamos ler alguns versículos para que a gente possa entender a respeito de leitura, saber o que, que é leitura, entender melhor o que, que é a leitura. Lucilene, paz do Senhor, boa noite. Gente, então vamos fazer o seguinte, corre aí, pega a sua Bíblia, abra lá no tenta aumentar o volume aí do celular ou do computador, ou colocar um fone para ver se ajuda aí na questão do volume. Vamos lá, então, vamos lá. Bom, pessoal, então nós vamos falar hoje, nossa aula extra, vamos falar sobre leitura. Antigamente havia-se um pensamento máximo na cabeça das pessoas, e esse pensamento era de que cristão, que o crente, que o evangélico, ele era alguém desprovido de conhecimento, desprovido de inteligência, que ele era muitas vezes alguém que não gostava de ler, não gostava de estudar, não gostava de ter conhecimento. E através dos anos essas barreiras foram sendo quebradas. Infelizmente, muita gente está ainda presa no pensamento de que o crente não precisa buscar conhecimento, que o crente não precisa ler, de que o crente não precisa saber e conhecer, fazer um curso de teologia, fazer talvez uma faculdade, né? Infelizmente a gente ainda tem uma mentalidade, um tipo de pensamento que suplanta o crescimento de algumas pessoas. Infelizmente. Mas a igreja ela deu uma mudada, a igreja tem crescido, a igreja tem desenvolvido. Inclusive, eu sou um pastor que eu ajudo os meus alunos, incentivando eles ao crescimento, dando palavra para que o aluno possa crescer, buscar o conhecimento, buscar o desenvolvimento dele. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz porque temos alunos que fazem um seminário conosco, mas depois de um tempo terminam o seminário e logo em seguida já ingressam numa faculdade. Então, para mim, pessoalmente falando, é muito bom. Além disso, hoje, o nível de conhecimento moderno, então eu não estou falando só da questão da igreja, o nível de conhecimento da população tem crescido. Então, hoje dentro da igreja a gente tem vários tipos de perfis. Então a gente tem pastores, pastores que não fizeram teologia, pastores que fizeram teologia, a gente tem membro formado em direito, membro juiz, temos pastores advogados, temos cristão membro médico, temos pastores que são administradores, ou seja, hoje o nível de conhecimento está alto e foi mesclado. E se a gente for analisar essa questão do contorno completo daquilo que tem acontecido, a gente vai encontrar um denominador comum. E o que seria esse denominador comum? O denominador comum que nós vamos encontrar, ele nada mais é do que ler. Ler é essencial para qualquer atividade intelectual que você vai fazer. Na verdade, a atividade, a vida intelectual, a vida pulsante do pensamento, ela vai começar justamente a partir da leitura. Então, se você quer desenvolver melhor, se você quer crescer, se você quer falar melhor, ter um vocabulário mais extenso,
saber novas palavras, saber organizar os seus pensamentos, as suas ideias, se você quer crescer e desenvolver, você precisa adquirir o hábito de leitura. Você precisa ler. É, vou dando uma paz assim ao pessoal que foi entrando aí, tá? Então, ó, Sávio, a paz, Sávio, meu amigo, Deus abençoe. Sávio, a irmã Laura. Então, a gente vai falar de leitura. Então, pega a sua Bíblia, livro Atos, livro dos Atos, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Então, vamos ler o versículo 27 até o versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27 até o versículo 30, que diz assim, ó: E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, ou desculpa, a Filipe: Chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A chave do negócio está aqui. A chave do, da leitura bíblica está aqui. Muita gente lê, muita gente sabe ler, mas o que vai nos fazer crescer na leitura é entender o que se está lendo, tá? Mandenise, graça e paz, pastor. Deus continue abençoando você e sua família. Gostaria de terminar de ouvir, mas... Ô, minha irmã Denise, Deus abençoe, que o Senhor te guarde, guarde você, sua casa, tá bom? Tá? Muito obrigado aí. E quando tiver um tempo, a aula vai ficar salva aqui. Retorna e assiste conosco aí, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Voltando aqui, irmãos, o que essa passagem está falando? O Felipe, ele estava pregando o evangelho em Samaria, né? Como alguns até gostam de falar, estava tendo um avivamento em Samaria. Deus o tira de Samaria, leva ele para um caminho ao deserto. Nesse caminho para a banda do deserto, tá? O que acontece? Ele vai encontrar um etíope, tá? Que é, vamos dizer assim, o tesoureiro da rainha Candace. E aí o que acontece? O que vai acontecer é que esse tesoureiro, dentro da carruagem dele, ele está lendo o livro do profeta Isaías. E no momento que ele está lendo o livro do profeta Isaías, o Felipe está correndo do lado da carruagem e pergunta para o etíope: Você entende o que você está lendo? E aqui eu começo a nossa reflexão. A nossa reflexão é que a gente precisa saber que começa a entender que a gente pode estar praticando uma leitura passiva ou uma leitura ativa. A leitura passiva é aquela que eu leio para preencher o tempo. Aquela leitura não me agrega. Eu não tenho uma complexidade para que eu entenda alguma coisa que está sendo escrita ali. Então, muitas vezes, algumas pessoas lêem revista porque aquela revista é uma leitura passiva. Ela vai ler simplesmente para passar o tempo. Ela vai ler simplesmente para aquilo deixar o tempo passar. E o propósito aqui é que nós não tenhamos uma leitura passiva, ou seja, que a gente não só passe o olho, que a gente não só simplesmente fique lendo ali, juntando a palavra, fazendo o processo de codificação que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas que a gente possa ler realmente, ter uma leitura ativa. O propósito e o foco nosso é que a gente possa ter uma leitura ativa. Então, chega de leitura passiva. Ah, vou ler por quê? Porque eu vou ler. E não tem propósito, não tem alvo, não tem meta, não tem estímulo, não tem entendimento. Então, a leitura ativa é quando eu posso perguntar para o livro e o livro vai poder me responder. Isso é uma leitura ativa. A leitura passiva
Se você pergunta para a pessoa o que ela leu, ela nem sabe o que aconteceu, tá? Então, o propósito aqui é nos orientar e nos ajudar a caminhar pela leitura ativa, tá bom? Irmã Janete, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Luana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vão entrando, irmão, vão entrando para a gente poder falar mais um pouquinho aí. Os irmãos que forem entrando, vão comentando, vão falando, vão dando feedback daquilo que vocês estão ouvindo. Então, qual normalmente o tipo de leitura que você tem praticado? Passiva, aquela leitura para passar tempo, sem foco, sem meta, sem perguntar para o texto, ou uma leitura mais ativa, onde você deseja, onde você tem uma meta, onde você pergunta para o texto e o texto te responde, tá? Vamos lá. A leitura ativa, o que nós precisamos entender? Nós precisamos aqui na leitura ativa, o que nós queremos, né? Focar na nossa qualidade da nossa leitura, entender quais são os níveis de leitura, ok? Focar na qualidade de leitura, quando eu digo focar na qualidade de leitura, é saber, pelo menos, selecionar o que eu vou ler, tá? Pelo menos selecionar o que eu vou ler. Como eu digo sempre com o pessoal em aula, todos os dias nós comemos, todos os dias nós nos alimentamos, tá? Mas nem sempre a gente alimenta a nossa alma e nem sempre a gente alimenta o nosso espírito. E o fato de eu comer todos os dias, ele não necessariamente significa que eu como do jeito certo. Eu posso me alimentar, mas eu posso me alimentar de uma forma ruim. Eu posso me alimentar, mas me alimentar de uma forma que aquilo não vai fazer ou não vai agregar coisas boas para mim, tá? Por isso que hoje até a gente tem alertado-se a mais a respeito de alimentação saudável, correto? E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa focar na qualidade do alimento que a gente coloca para a nossa alma. Por exemplo, eu preciso focar na qualidade, porque não é eu simplesmente ler um monte de livro, ou ler um monte de página, ou ler um monte de coisas. É eu ler com qualidade, assim como eu preciso alimentar o meu corpo com alimentos saudáveis de qualidade, eu preciso alimentar minha alma e meu espírito com livros, palavras e leituras saudáveis. Amém? Estão entendendo isso aí? Vai. Coloca aí. Se você está entendendo, coloca aí. Vou dar um tempo para vocês escreverem aí. Pastor David, paz do Senhor, meu filho. Paz do Senhor. Seja bem-vindo, tá? Glória a Deus. Comenta e coloca aí. Começa a comentar aí. Conversa conosco. A gente está com o pessoal que tá online. Leitura ativa, leitura passiva. Ok? Vai acessando aí, gente. Vai entrando aí, ó. Tô de olho em vocês aí, viu, gente? Vai entrando aí. Então, primeiro ponto que a gente já aborda nessa aula: leitura passiva e leitura ativa, tá? E qual que é o nosso foco? Melhorar, né, a nossa qualidade da nossa leitura ativa, tá? E entender também os níveis de leitura que a gente vai tá alcançando, tá? E isso aí, gente, glória a Deus, parabéns, ó. Vou dando curtir, vocês vão colocando, eu vou dando curtir aí, tá bom? Miriam, paz do Senhor, Miriam, seja bem-vinda. Deus abençoe. Você tá aí com Getúlio? Manda um abraço para ele aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Quais são os tipos de leitura? Então, a gente falou aqui de leitura ativa e leitura passiva. Isso é uma característica que a maioria de nós possuímos, que é ler passivamente ou ler ativamente, tá? E o nosso foco nossa meta aqui melhorar a qualidade da nossa leitura e os níveis de leitura em que nós estamos. Mas quais são os níveis de leitura? Aqui, presta atenção. Olha para mim, me escuta. Você pode ter três tipos de leituras.
que eu acho que são as principais, tá? Eu não sei qual é o que vai, ou qual é o tipo de leitura que mais te agrada e qual é o tipo de leitura que você gosta. Mas aí eu quero te falar qual é o melhor tipo de leitura que nós devemos praticar, tá bom? A gente tem 3 tipos de leitura. Eu tenho a leitura para entreter, a leitura de entretenimento, eu tenho a leitura para se informar e eu tenho a leitura para aprender, ok? Amém? Leitura para entreter, leitura para informar ou leitura para aprender, tá? Alto e claro aí, né? Benção demais. Ó, o que acontece? Quando eu leio para entreter, eu estou lendo para passar tempo. Quando eu leio um livro de romance, né, e aí quando eu falo romance, pode ser uma variedade de livros, eu posso estar lendo aquele livro só para entreter, só para passar o tempo. Às vezes você não está afim de fazer alguma coisa, não está afim de conversar, não está afim de assistir uma televisão, de ouvir uma música, de qualquer coisa. Então você vai ler para entreter. Muita gente, por exemplo, uma leitura de entretenimento, como eu disse lá, é uma revista. Né? Muita gente, uma leitura de entretenimento é o jornal de esportes, né? A página de esporte do jornal. É uma leitura de entretenimento. Essa leitura é só um passatempo, essa leitura é só para o entretenimento, tá? Muitas vezes eu posso ler só uma piada, ler uma coluna ali, mas é só para me entreter. Esse é o primeiro tipo de leitura. O segundo tipo de leitura é o ler para me informar. Normalmente, eu leio para me informar um jornal. Quando eu pego um jornal que eu quero saber o que aqui aconteceu, é extrair informação daquilo. Pronto. Tá? E tem gente que pega e aí vamos trazer para o nosso campo, o campo que nós vivemos, a nossa realidade. Tem muita gente que lê a Bíblia só para entreter, para passar tempo. E tem gente que lê a Bíblia para se informar, tá? Tem gente que só lê a Bíblia para se informar. E aí, gente, o que acontece? Se eu leio a Bíblia só para me entreter, só para passar o tempo, na verdade não haverá mudança. Se eu leio a Bíblia só para me informar, a verdade é que pode haver mudança, muitas vezes só nos outros e não em mim, tá? Eu preciso ler a Bíblia para aprender. Amém? Tá? Então, não só a Bíblia, o que eu for ler, o meu foco tem que ser uma leitura para aprender. Ou seja, tudo que eu leio, o que eu posso extrair daquilo que eu posso colocar em prática. Amém? Então, leitura para entreter, leitura para informar e leitura para aprender. Qual o tipo de leitura que você faz? Você lê a Bíblia ou você lê alguma coisa para passar tempo? Você lê a Bíblia ou lê um livro só para saber alguma informação? Ou você lê a Bíblia e lê algum livro que é para você ver aquela informação, extrair aquela informação e praticar aquela informação. Ou seja, aquele conteúdo ali, ele não vai ser só um conteúdo de entretenimento e de informação, mas vai ser um conteúdo de prática da sua vida. Amém? Gertrude está dormindo. Levanta-se. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Amém, irmãos? Vamos entrando aí, que tem uma galera entrando. Deixa eu ver aí. O pessoal que for entrando vai saudando aí, vai conversando. Até aqui, vocês estão me entendendo, pessoal? Até aqui tá tranquilo. A aula de hoje não vai ser uma aula tão complicada. Vai ser até prática, tá bom? E aí eu quero falar sobre os níveis de leitura e dar algumas dicas, algumas orientações para vocês, para poder ajudar vocês a entender um livro, entender um texto, ajudar. Lógico que eu não vou dar uma aula de hermenêutica. Isso aqui é uma aula de leitura ativa. Amém? Vou aguardar vocês escreverem aí o que vocês estão achando até agora. O que vocês estão achando? Quer aparecer aqui? Vem cá. Escreve aí, pessoal. Estou aguardando vocês escreverem para me continuar.
Você que está na live, ó, observa que tem uma enquetezinha ali, ó. Você tem o hábito de ler livros? Tem uma perguntinha ali que eu deixei. Escreve alguma coisa aí. Irmã Ana Paula, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Sávio, tá entendendo aí? Glória a Deus. Vem cá. Olha, gente, ó, a princesa veio aqui dar um oi. Dá um oi pro pessoal. Ó. Dá um tchau, Pai do Senhor. Com Deus. Dá meu beijo. Com Deus. Vai lá. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Missionária Letícia, top. Glória a Deus. Que bom. Bom, feliz. Bênção. Bênção. Vocês vão falando, eu vou curtindo todo mundo aí, viu? Vou curtindo tudo vocês aí. Ó, outra coisa que a gente precisa entender são os níveis de leitura. Isso não significa, gente, que alguém é melhor ou pior do que o outro. Significa que estamos em níveis diferentes, mas que nós podemos galgar e alcançar, ok? Todas as pessoas que obtiveram sucesso, todas as pessoas que conseguem montar argumentos e opiniões, essas pessoas elas têm hábito de leitura. Todas, pessoas de sucesso. Eu já vi, lógico, que já vi entrevista de chefes de Estado falando que não gosta de ler, né, e tal, não sei o quê, mas aí a gente está falando de política ou politicagem. Estou falando de pessoas com vida intelectual. Estou falando de pessoas que desenvolvem, tá? Que querem crescer e o crescimento do outro, tá? A leitura é um hábito fantástico. Minha juventude, minha mãe sempre me incentivou a ler, mas eu não gostava de ler porque fui muito desanimado pela leitura que me foi me recomendada na escola. Então, na escola nos orientava a ler uns livros muito ruins, mas eu sempre gostei dessa questão de conhecer as coisas. E a minha mãe sempre me incentivou. Mas eu peguei real a vontade, o desejo da leitura alguns anos atrás, algum tempo atrás, onde eu vi essa necessidade de leitura e coloquei isso na minha vida. E a leitura, gente, presta atenção, a leitura é um hábito. E se ela é um hábito, significa que nós temos como conquistar esse hábito. Amém? Missionária Letícia, manda sim, pode deixar que eu acho que ela foi deitar. Tem aquele que infelizmente também comete um erro de ler não objetivo de debate, né? Infelizmente, muita gente infelizmente tem até procurando informação assim para debater, só para querer brigar com o próximo, né? Então, infelizmente tem esse tipo de pessoa. O único livro que eu tenho o hábito de ler é a Bíblia. Maravilhoso, já começou pelo melhor. Já começou pelo melhor. Lógico que a senhora vai desenvolver o hábito de ler mais livros, mas a senhora já começou, se tiver que começar por um, começou pelo melhor, tá? Vamos falar dos níveis de leitura? Vocês estão prontos? Vamos lá? Os níveis de leitura são assim, são 4. Então, não sei, gente, eu falo assim, meio didaticamente, que é para vocês quiserem anotar, dá tempo de anotar e tudo mais. O PDF das aulas, eu ainda estou vendo um jeito de como que eu vou fazer para colocar esses PDF aí para vocês baixarem, tá bom? Eu vou ver se eu consigo dar um jeito para vocês acessarem, baixar o PDF e ficar fácil, tá bom? Primeiro nível da leitura, a gente chama de leitura elementar. Esse primeiro nível de leitura, ele é aquela leitura básica, que a gente chama de leitura inicial. O que é a leitura elementar? O primeiro nível de leitura elementar, é o nível de decodificar as letras. Sabe como na escola ensina os meninos? B com A, B com E, B com I. Essa primeira parte que a gente faz de juntar os símbolos, de decodificar a letra e saber que aquilo ali formou uma palavra, que aquelas palavras juntas formaram uma frase, é a leitura elementar. Infelizmente, no nosso país,
muita gente parou na leitura elementar, que é aqueles que sabem ler, mas às vezes não entendem o que ler, tá? Às vezes sabem ler, mas não conseguem extrair a informação e muitas vezes não conseguem aprender com o que foi lido. Então, pelo menos a pessoa que tem a leitura elementar, ela está no primeiro passo para conseguir galgar, para orientar, para conseguir crescer, para conseguir se desenvolver, tá? Então, primeiro nível de leitura, o nível de leitura elementar, amém? Segundo nível de leitura, que aqui eu quero ensinar para vocês, presta atenção. Partindo aqui do pressuposto que todos que estão me ouvindo já sabem ou já estão ou passaram pelo nível de leitura elementar, ou seja, todos nós sabemos decodificar, ler uma palavra, decodificar o símbolo, né, juntar a letra, formar a palavra, formar a frase e assim por diante. Então, partindo do pressuposto que a gente está todo mundo no nível elementar, vamos para o segundo nível, que eu vou chamar para vocês, que chama de leitura inspecional, tipo de inspeção, tá? Ou alguns chamam de leitura de investigação. O que seria uma leitura inspecional ou leitura de investigação? É inspecionar, investigar aquilo que você está lendo. Vocês já ouviram aquela velha, aquele velho ditado que diz assim, não compre um livro pela capa, não julgue um livro, né? Vocês já ouviram esse ditado aí? Vai falando aí, pessoal. Vai falando. Gostaria de ler, depois fui deixando, desejar, agora leio só a Bíblia. Mas eu posso falar, estava despertando a vontade de ler. Amém, amém. Gente, se a gente começou pela Bíblia, já é maravilhoso. A gente já começou pelo melhor de todos, tá? E para que a gente possa ter um conhecimento maior na Bíblia, para que a gente possa desenvolver melhor no conhecimento bíblico, a gente precisa ler também alguns outros livros, tá? E todos os meus alunos sabem que eu oriento. Precisa ter um dicionário, precisa ter uma concordância bíblica, né? E isso tudo vai ajudando a gente a crescer dentro da palavra do Senhor. Lembrando, o que eu quero aqui, objetivamente falando, é que a gente passe de uma leitura passiva para uma leitura ativa. Ou seja, que a gente deixa simplesmente de ler para nos entreter, ou seja, para passar o tempo, ou ler para informação, como muitas vezes eu conheço muitos pastores e pregadores que só leem para se informar. Como assim? Leio a Bíblia para montar o sermão e para pregar. Mas a gente precisa ler por terceira questão, que é ler para aprender. É ler, extrair as verdades do que foi lido, do aquele conteúdo, e colocar aquilo para a minha vida, praticando aquilo. Correto? Amém? Já ouviram falar, né, irmã Janete? Não julgo o livro pela capa? É uma das maiores verdades, né? Apesar de não ser bíblica, é muito verdade. Pastor, você gosta da literatura reformada? Muita coisa gosto, muita coisa gosto. Lógico que muita coisa não, mas muita coisa gosto. Para quem é meu aluno já há muito tempo, sabe que entre algumas visões que a igreja teve, as linhas teológicas que a igreja tem, nós somos privilegiados porque nós conseguimos ver o todo. Muitos veem parte, né? Vou dar um exemplo. Um pessoal viu Calvino, viu parte, tá? Jacó Armínio viu outra parte. Nós temos o privilégio de ver o todo, tá? Não julgar o livro pela capa. Já ouviram falar isso, gente? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela vai comprar um livro, ou quando ela está com desejo. Eu já vi gente que falou assim: rapaz, eu gostei desse livro aqui, eu vou comprar ele. E aí ela compra o livro simplesmente porque a capa do livro é bonitinha. E aí ela olha assim, olha a capa do livro, né? Ela vê a capinha do livro e fala: rapaz, a capinha é legal, a capinha é bonita. Eu já
Eu já saí com pessoas assim para comprar livro, e ela falou assim: essa aqui é de capinha dura, vou levar ele porque a capinha é dura, né? Então, a leitura inspecional vai mostrar para nós que a gente não julga o livro pela capa, não pelo design dele, mas a gente pode julgar o livro pelo seu conteúdo. Então, o que é a leitura inspecional? É inspecionar o livro. É você pegar o livro, vai parecer bobo, mas faça esses passos que ajudará você a focar na qualidade do que você vai ler, tá? Então, a gente vai tirar o máximo proveito do livro sem lê-lo todo. Ao invés de eu pegar o livro e ler todo, eu vou fazer o seguinte: como que eu julgo se esse livro é bom para mim, é bom para minha leitura, é bom para o meu aprendizado ou não? Eu começo lendo o título, a interpretação bíblica, o título do livro, a interpretação bíblica, né? Aí embaixo aqui, subtítulo, Meios de descobrir a verdade da Bíblia. Vejo aqui o autor, Roy Bezuc, é o autor, tá? Estão vendo aqui? Tranquilo? Tá? Aí, coisa que pouca gente faz, vir atrás do livro. Atrás do livro, normalmente tem informação. A maioria das vezes, você vai encontrar 3 informações aqui atrás, separadas. Dificilmente você vai encontrar as 3 juntas, mas você pode encontrar 3 tipos de informações atrás do livro. Primeira, informação sobre o livro, no qual o autor escreve, o próprio autor faz um resumo do que você vai encontrar aqui atrás, entendeu? Segunda informação que você pode encontrar, você pode encontrar uma biografia resumida do autor aqui, quem é o autor ou os autores, tá? Nem sempre livro também tem autor, alguns livros têm organizadores, quer dizer, pessoas que juntaram as informações, tá? E aí, a terceiro tipo de informação que você vai encontrar aqui atrás é o que alguém falou desse livro, que seria depoimentos, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá bom? Se eu fizer um livro, né? Eu tenho vontade de escrever um livro, gente. Confesso a vocês que tenho vontade de escrever. Tem 2 livros em mente a respeito. Josué capítulo 6 e o outro Isaías capítulo 6. Se fosse para escrever hoje, eu escreveria a respeito desses temas. Mas vamos imaginar que aqui está o meu livro, tá? Crente não vai imaginar não, vamos profetizar, tá bom? Profetizar que aqui está meu livro. Ou eu posso, com as minhas palavras, as palavras do autor, resumir, tá, a informação central do livro aqui atrás, ou eu posso colocar aqui normalmente uma foto minha e colocar uma biografia resumida da minha vida, então quem sou eu, onde eu nasci, o que, que eu faço, né, minha formação e tudo mais. Ou, terceira coisa, eu posso pegar depoimentos de amigos que leram um livro, de pessoas, né, de influência, de importância, que leram um livro e a opinião deles e colocar aqui. Então eu vou lá e coloco o que, que o pastor, meu amigo, leu o livro e achou, o que, que o fulano achou. E é muito importante a gente pegar o livro, ler o que, que tem aqui e ler também atrás. Por quê? Porque, de repente, aqui atrás, eu vou saber o resumo, o cerne, o centro, o norte, né? A informação, o coração do livro, de repente, pode estar aqui atrás. Vou dar um exemplo. Aqui está escrito a interpretação bíblica, é o título. É possível entender a Bíblia de fato. O Dr. Zuck mostra como interpretar a palavra de Deus e, até mesmo, dar ao leitor a oportunidade de pôr em prática os princípios bíblicos. Ou está falando do que esse livro ensina, o que esse livro mostra para nós, tá? Então, a leitura inspecional, primeiro passo da leitura inspecional, primeiro passo, lê o título do livro, lê o subtítulo, lê o nome do autor, tá? Vira o livro e lê a informação que está aqui atrás. Amém? Depois, o que, que eu faço? Eu vou ler, irmão, aqui, ó, o sumário do livro. Sumário. Sumário é essa parte que o livro tem aqui, tá vendo? Que vai falando assim, ó. Fala o tema. Muitas vezes a gente fala assim, ó, capítulo 1,
qual que é o tema, qual é a página. Aí, capítulo 2, qual é o assunto, qual é a página. Capítulo 3, tá? Lê o sumário. Pega o livro antes de comprar, abre, tenta ver o sumário e lê lá. Vou dar um exemplo. Ó. Capítulo 1, a interpretação bíblica. Capítulo 2, é a interpretação bíblica ontem e hoje. Capítulo 3, qual ponto de vista é válido? Capítulo 4, transposição do abismo cultural. Então, eu vou lendo aqui no sumário o que é que esse livro trata, do que esse livro está se tratando, tá? Se possível for, a maioria dos livros tem um negócio chamado prefácio. Dá para ver aí? Dá para ver? Não sei se dá para focar aqui. Ó. Prefácio. Tá horrível, né? Prefácio. Esse prefácio aqui, gente, é o início, como se fosse a introdução do seu livro. Então, o prefácio desse livro aqui, ó, é uma página. Uma página. Se você puder dar uma lida no prefácio, essa é a leitura inspecional. Essa leitura inspecional ela é importante porque é ela que vai dar para nós a orientação se esse livro é bom para eu ler ou não. Se ele faz parte daquele livro do assunto que eu quero ler ou não. É esse livro que a gente vai ter, ó, quando eu fizer a leitura inspecional, eu vou ter a capacidade de responder pelo menos algumas informações. Por um exemplo, gente, do que esse livro aqui fala? Tá? Esse livro aqui, ele tem quantos capítulos? Tá? Quem é o autor do livro? Tá? Esse tipo de informação são informações básicas de alguém que quer começar a ler ativamente. Do que o livro fala, quem é o autor do livro, quantos capítulos mais ou menos são, ou quantas páginas mais ou menos são, tá? Qual que é a impressão geral que eu tiro desse livro? Esse livro é bom para eu ler? Faz parte do objetivo que eu quero? Ou não? Esse livro aqui não é legal, não gostei, tá? Eu já vi gente comprando livro católico, achando que era livro evangélico, comprou por causa do título e tal, chegou em casa e falou, eu comprei o livro errado. Não tem nada contra ler o livro católico, não. Se você estiver preparado para ler, se você estiver estruturado para ler aquilo ali, não tem problema nenhum. A questão às vezes falta essa leitura inspecional, inspecionar o livro. Então vamos lá, lê o título, lê o autor, tá? Lê a capa a parte de trás do livro, tá? Lê o sumário, vê do que aquele livro se trata. Lê, se for possível, o prefácio, se for uma página, e com isso você coleta informação, e aí através dessa informação você sabe, esse livro agrega, vai me ajudar, é bom, ou esse livro não. O livro pode até ser bom, mas não faz parte, não é aquilo que eu estou procurando no momento. Então, já falamos de dois tipos de leitura: leitura elementar e leitura inspecional. Os irmãos estão entendendo? Amém ou não? Amém ou não? Escreve aí. Fazer uma pergunta para ver quem está atento na live aí. Qual que é o nome do livro que eu mostrei? Qual é o nome do livro que a gente está falando aqui? Vamos lá, pessoal. O pastor David, Otávio, missionária Letícia, Miriam, Luana, irmã Ana Paula, irmã Janete, pessoal que estiver aí ó, assistindo. Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Olha lá, ó, tem alguém escrevendo aí, ó. Escrevam aí, gente, escreva aí. Vou aguardar vocês escreverem para dar continuidade.
Interpretação bíblica, a interpretação bíblica. Isso aí, ó. O livro é A Interpretação Bíblica. Então, pastor David comentando, irmã Janete, irmã Miriam, irmã Lucilene. Bom, como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, aqui, ó. Opa, aqui, ó. Eu gosto de ler. E aí, eu gosto de ler e eu peguei essa prática de ler não faz muito tempo, irmãos. Na verdade, o que acontece? No começo, quando eu casei, eu observei que minha esposa lia muito mais do que eu. E por ela ler bastante, isso começou a mexer comigo. Apesar de eu já ter o gosto de leitura, eu lia bem pouco, muito pouco mesmo. E aí, por causa de vê-la desenvolvendo, lendo bastante, eu comecei a praticar. E aí vocês estão vendo uma bibliotecazinha aqui, opa, aqui, ó. Tem cerca de uns 200 livros mais ou menos, mas aí tem um negócio mais bacana, que Deus me abençoou aí com o Kindle. Vocês já ouviram falar do Kindle? Kindle. O que é o Kindle, gente? Kindle é como se fosse um tablet, só que para leitura. Então é um componente eletrônico só para leitura de livros. E o que acontece? Eu tenho cerca de 200 livros físicos, mas no Kindle eu tenho cerca de uns 300 no Kindle, dentro desse negocinho aqui, ó. Então, o que acontece? Muitas vezes, onde eu estou indo, eu estou carregando uma bibliotecazinha comigo ali, para eu poder, às vezes, fazer uma consulta, tá? Só no Kindle ali eu consegui colocar umas 6 bíblias. Só no Kindle eu consegui colocar umas 6 bíblias. Então, gente, tem como a gente ler. E todos esses passos que eu estou passando para vocês, tudo isso aí que eu estou falando para vocês, você consegue fazer tanto no livro físico quanto no Kindle. Tem gente que tem capacidade de ler no celular ou no computador. Eu não tenho capacidade. Eu acho que é porque eu sou alguém com a vista não tão boa, meu olho já não é tão bacana assim. Então, o celular e o computador, para mim, às vezes, não me agrega tanto. Mas tem gente que tem essa capacidade. E ó, aproveita que nessa quarentena tem um monte de lugar aí que tá dando livro de graça, tá? Vocês podem baixar um monte de livro de graça. Amém? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Então vamos embora. Terceiro nível de leitura é a leitura analítica. O que é a leitura analítica? Então nós façamos leitura elementar, que é saber no contexto inicial. Segundo nível de leitura, leitura inspecional, tá? E o terceiro nível, leitura analítica. A leitura analítica nada mais é do que a leitura do livro completo. É a leitura total do livro, tá? É aqui que mora o negócio. É na leitura analítica que muitas vezes as pessoas se perdem. É na leitura analítica que muitas vezes as pessoas têm problema. Por quê? Porque na leitura analítica é da onde a gente tira a compreensão do livro ou do assunto que está sendo lido, tá? Isso aí, David, pastor David, isso mesmo. Coloca uns PDF, para a gente poder ler no celular, ler no computador. Eu não tenho esse hábito, mas eu leio no Kindle, porque é diferente, as luzes e tal. Mas a gente tem que recorrer ao que a gente tem, gente. Uma dica, se você quiser me deixar feliz, me dar uma Bíblia, me dar um livro, me dar alguma coisa a respeito dessa área. Quando Deus abençoou com o Kindle aqui, vocês tinham que ver, eu parecia uma criança. Isso é muito importante na questão da leitura, gente. Agora a gente está falando da leitura analítica. Na leitura analítica é ler o livro todo. Então, muito bom. Roy Bezuki, A Interpretação Bíblica. Você deve ter aí, né, sabe? Bom, né? Bom livro, né? Bacana demais.
Inclusive, esse aqui é uma das fontes das aulas de hermenêutica que eu dou, tá? Quando eu falo sobre abismos que a gente enfrenta na interpretação bíblica, foi extraído muitas coisas desse livro e do Espiral Hermenêutica que está ali atrás, um livrão assim. O que acontece? Como que a gente faz uma leitura analítica? Eu vou ler o livro, gente. Primeira coisa, primeira coisa que eu poderia orientar vocês é o seguinte, tá? Quando você for ler, de toda a aula, se você tiver que anotar alguma coisa, você anota essa aqui que ela me ajudou muito. Todas as vezes que você for ler um livro, for ler a Bíblia, se for ler alguma coisa, faça uma pergunta antes de começar a ler. Então, depois que eu fiz a leitura inspecional, não foi? Não fiz aquela leitura? Pronto, eu sei do que se trata. Se eu sei do que se trata, eu consigo formular uma pergunta. Essa pergunta é: o que eu quero extrair daqui? Então, por exemplo, quando eu fui ler esse livro, antes de ler esse livro, eu fiz uma pergunta para mim. Qual que é a pergunta? Eu quero aprender o máximo de informação desse livro para poder ensinar os meus alunos. Você entendeu? Antes de ler um livro, faz uma pergunta sobre aquilo que você deseja que o livro te dê. Aquilo que você deseja tirar do livro. Aquilo que você deseja aprender. Se você for ler um livro de adoração, vamos mudar. Se você deseja ler um livro de oração, quando você for ler, antes de começar a ler o livro, você fala: eu quero aprender o que é oração. E aí você começa a ler. O que acontece? Isso vai criar um filtro. Isso que eu estou falando com vocês é neurociência. Vai criar um filtro na cabeça, no consciente de vocês, do seguinte: o que é aprender? O que é oração? O que é oração? E você vai lendo, e você vai lendo. Quando o livro te dá a resposta, o que é oração, o seu cérebro, o seu consciente criou esse filtro. Então ele vai dar aquele estalo em você, vai falar: tá aqui a resposta, tá? E aí a dica. Quando você encontrar essa resposta, olha o que você pode usar. Olha o que você vai poder usar. Grifa o negócio. Ou então, sabe o que você faz? Notou que no meu Kindle aqui tem um pedaço de papel? Meu Kindle tem um pedacinho de papel? Anota. Anota o negócio. Então, e para mim, essa é a dica de ouro. Essa dica aqui é a dica de 1 milhão. Antes de ler, faz uma pergunta do que você quer aprender com aquele livro. O que você quer extrair daquele livro. Deixa eu responder aqui algumas perguntas aqui, ó. Gente, aproveitei para mandar as perguntas aí, tá? Tenho muita dificuldade de terminar de ler os livros. Deixa eu te falar. Eu também tinha muita dificuldade de começar, de terminar. Começava os livros e dificilmente terminava. Mas não tenha medo nem vergonha de deixar um livro de lado. Por quê? Porque se você ficar forçando a ficar lendo um livro que você não gostou, que você não teve um apego com ele, vou colocar assim, uma paixão por ele, você vai acabar criando rejeição pela leitura, tá? Pastor, se você puder me dar uma dica de como eu posso ler um livro todo, pega um assunto que você ama. O que você ama ler? O que você ama conhecer? Do que você ama falar? É oração? É pregação? É o quê? Pega o assunto que você ama, procura livros sobre essa informação, faz a leitura inspecional, encontra um livro, não precisa ser grande, não começa com um livro grande, pega um livro aí menor sobre o assunto que você ama e lê. E quando você terminar de ler, vibra, fica feliz, fala: glória a Deus, li um livro inteiro. E vai para o próximo e devora o próximo. E vai para o próximo e devora o próximo. Você vai ver que quando você pensar que não, você já está lendo. Tá? Já está lendo. Essa é a dica para você terminar livros. Escolhe um assunto que você ama, tá? Procure livros que falam sobre esse assunto. Faça a leitura inspecional, tá? Para você escolher o livro. Pega um livro pequeno, né? Médio. Não começa com um livro grande para não cansar. E parte para dentro dele. Eu trabalho numa biblioteca que tem numa faculdade que tem uma biblioteca enorme. Já falaram para pegar livro para ler, mas eu ainda não interessei. Agora com essa aula estou mudando de ideia. Isso aí, irmã Janete.
né? Vai para cima. Mesma dica que eu acabei, mesma resposta que eu acabei de dar. Pega um assunto. Qual é o assunto que a senhora gosta? É de cozinhar? É assunto a respeito de história? É a respeito de. Não sei. Qual assunto que você gosta? Ah, pastor, eu gosto de falar de qualquer coisa. Pega, escolhe um assunto, vai lá na biblioteca, vê a área desse assunto, pega os livros, faz a leitura inspecional. Por quê? A leitura inspecional é para a gente pegar o melhor livro, né? Poder escolher. Não pega o livro grande, começa a ler, que você vai devorar, porque é um assunto que você gosta. Então você vai começar. É igual aquela comida boa que a gente come e não quer parar. Tá? Gente, deixa eu ensinar vocês aqui, ó. Quando você for ler um livro todo, na leitura analítica, faça 4 perguntas para que você possa tirar informação boa desse livro. Primeira pergunta: esse livro é sobre o quê? Então, quando você estiver lendo, né, começou a ler o livro, dá uma pausa e fala assim, esse livro aqui que eu estou lendo é sobre o quê? Ele fala do quê? Muitas vezes a gente precisa fazer essa pergunta sobre. E eu estou falando isso não só sobre livro, até na Bíblia. Quando você estiver lendo um capítulo ali, mas essa história é sobre o quê? Ontem eu estava dando aula e falando a respeito de Ezequiel 37. Então, essa passagem é sobre o quê? O livro de Ezequiel fala sobre o quê? Isso são perguntas que a gente precisa fazer para o livro, para o texto, e ele, o próprio livro, o próprio texto, tem a capacidade de nos responder, gente. Tá? O que está sendo dito em detalhes? O que seriam esses detalhes, né? É extrair alguns termos que a gente encontra no livro. Então, por exemplo, quando eu estava lendo esse livro aqui, eu encontrei no próprio sumário um negócio bacana chamado abismo. E eu ficava assim, a transposição do abismo cultural. E eu ficava assim, o que é transposição do abismo cultural? Aí eu entendi que abismo normalmente é um buraco muito fundo e escuro, onde, a maioria das vezes, a gente não consegue nem ver o fundo, né, e nem conseguir saber o que pode acontecer. Aí eu comecei a entender o que é transposição. É passar, transpor. Normalmente o passar por cima. Então o que é a transposição de um abismo? É passar por cima desse abismo. É conseguir vencê-lo. Quer dizer, quando eu estou lendo algumas coisas, vai ter lugares que são profundos, mas podem estar escuros, pode estar difícil para eu entender. Existem ferramentas que vai fazer com que eu passe por aquilo, com que eu consiga vencer aquilo ali. Amém? Então, segunda pergunta que você tem que se fazer quando você estiver lendo um livro é: o que está sendo dito aqui no detalhe? Nesse detalhe aqui, nessa palavra, nessa ideia, tá? Cuidado, gente, com o livro que a gente vai ler. Outro dia, sim, ano passado, eu estava conversando, inclusive, com um aluno, o Sávio, né, um aluno muito bacana, um leitor também voraz, e a gente estava comentando a respeito disso, tomar cuidado com alguns tipos de leitura, com detalhes, porque tem leitura, tem livros ali, eu particularmente gosto muito de um escritor, 2 escritores católicos, Raymond Brown e o meu Deus, o Joseph Ratzinger, tá? Que são 2 escritores católicos, mas constantemente, enquanto a gente está lendo, eu tenho que parar e falar assim: o que está sendo dito nos detalhes aqui? Por quê? Porque eu preciso filtrar o que eu estou lendo, preciso entender o que eu estou lendo, tá? Amém? Terceira pergunta: o que esse livro diz? O que esse livro está falando para mim? O que esse livro está me contando é verdade? O que eu estou lendo nesse livro é uma verdade ou é parcialmente uma verdade? Por exemplo, quando eu leio a Bíblia, eu sei que tudo que está sendo escrito ali é uma verdade. Agora, quando eu estou lendo um livro, eu preciso fazer a pergunta assim: eu concordo com esse autor? Eu concordo 100% ou parcialmente? Gente, não é porque está num livro que significa que é verdade, tá?
infelizmente, a gente tem um monte de livro porcaria. E eu posso estar lendo um livro porcaria e concordando com ele. Então, quando você estiver lendo, procure assim, ó. O que eu estou lendo aqui? Isso é uma verdade? Eu concordo com o que está sendo lido? Com o que eu estou lendo? Tá? Eu concordo 100%? Com o que eu concordo? Entenderam? Amém? Última pergunta, quando eu estiver lendo um livro, que eu faço é a seguinte. Tá, agora que eu estou lendo, agora que eu li, e daí? O que significa e daí? Nunca, depois que você terminar o livro, durante você estiver lendo o livro, nunca termina o livro e joga e pronto e acabou. Não, você fala, tá, e daí? A partir de agora, o que eu vou fazer com o que eu aprendi daqui? Sempre, ó, presta atenção. Sempre faça duas coisas. Duas coisas. Se você concordou com o que o autor escreveu, se você acreditou que aquilo é verdade, sempre faça duas coisas. Aplique na sua vida e ensine, compartilhe isso com o outro. Acabou. Esse é o nosso papel como leitor. Aplicar aquilo que eu li na minha vida ou naquilo que eu pratico. No meu caso, por exemplo, eu dou aula, ou na sua vida cotidiana, né? E o segundo, compartilha com alguém, conversa, vira para alguém e fala, moço, eu li um livro bom, rapaz, o livro falava sobre isso, tá? Manda um áudio para alguém, indica para algum amigo, compra o livro e dá para o pastor, ô glória. Amém? Vocês estão me entendendo aí, gente? Estão pegando? Estão pegando, gente? Todo mundo que está online, escreve aí o que se aprendeu, se não aprendeu, se como é que tá aí? O que vocês acharam? Escreve aí, gente. Eu aqui eu não consigo ver quem tá online, quem não tá, eu não consigo ver isso aqui, tá? Então por isso que eu fico pedindo feedback, até porque é um gosto eu não eu só gosto de não receber feedback, eu prego, aí eu prego e pronto. Não tô dando aula, eu preciso saber como é que vocês estão, se vocês estão entendendo ou não. Tá? Uma Letícia, Deus abençoe. Irmão Sávio, uma Janete, uma Miriam, irmão David, pastor David, uma Lucilene. Glória a Deus pela vida de vocês, irmão, enfrentando até tarde da noite. Vamos pro último, irmã Luzia, Deus abençoe. Vamos pro último tipo de leitura. Bom, eu tenho a leitura elementar, que é aquela leitura inicial. Eu tenho a leitura inspecional, que é aquela leitura que vai me ajudar a escolher os livros ou vai me ajudar a escolher o que eu vou ler. Eu tenho a leitura analítica, onde eu tenho 4 perguntas. E eu tenho, por último, que a gente chama de leitura sinótica. Vocês lembram que os evangelhos são 3 sinóticos, ou seja, evangelhos que têm um conjunto de mesma visão, uma visão conjunta? O que é o evangelho sinótico? O evangelho sinótico é o que vai de um nível de leitor para um nível de entendedor, de alguém que muitas vezes pode até se tornar um comentarista, um especialista em alguma coisa. Por quê? Tá? Para quem perdeu a aula de identidade e propósito, existem 3 níveis, tá? Você pode ser ali uma pessoa básica que conhece o assunto, você pode ser um especialista no assunto e você pode ser uma autoridade no assunto. Então, para você pular para um nível especialista, você precisa estar na leitura sinótica. O que é a leitura sinótica? É quando eu começo a selecionar vários livros daquele assunto e coletar várias informações e aprendizado de cada livro. Então, você seleciona diversos livros de autores diferentes, de períodos diferentes, e aí sim você começa a ler aqueles livros para que daquele conjunto que você fez, você extraia uma tese ou extraia o seu conhecimento para que você possa sair do nível de conhecedor para um nível de especialista naquele assunto, tá?
é nessa leitura inspecional que você, gente, gera conhecimento, valor, assunto. É na leitura, na leitura sinótica, é nesse quarto nível, que não é só ler um livro sobre o assunto. É ler vários livros, vários pontos de vista, vários autores, extrair o conhecimento e aí você vira um especialista. Essa leitura sinótica é cavar, é pesquisar, é dominar um assunto. Tá? Essa é a última parte de leitura sinótica que eu tenho que falar de leituras ativas. Então, a gente tem mais duas questões aqui para falar na aula, dicas de leitura e a leitura bíblica, tá bom? Então vamos lá. Cê dá o feedback aí se a gente pode caminhar para finalizar aqui. Dá um feedback aí. Entenderam? Você entendeu? Escreve para mim um dos tipos de leitura aí. Quem entendeu? Vamos ver, se você entendeu, eu não quero nem amém, nem muito bom, nem nada. Eu quero que você escreva um tipo de leitura aqui, se você entendeu. Qual um dos 4 tipos de leitura, níveis de leitura, tá? Escreve aí para mim. Vou aguardar vocês. Vai lá, gente. Coloca aí, escreve aí. Quando vocês vão escrevendo aí, vou colocar aqui. Peraí que eu tô colocando aqui. Aí uma música que eu gosto aqui, ó. Boa. Vamos lá, isso aí, gente. É isso que eu quero ver vocês colocarem. Vai. Escreve aí. Vamos ver quem entendeu vai escrevendo aí. Uai. Apagou? Leitura sinótica. Isso. Leitura. Você tinha escrito a leitura analítica, a elementar, não é elementar. A Lucilene escreveu, apagou, Lucilene? É a inspecional que você gostou? Pastor gostou da sinótica, leitura. Galera, vocês estão. Isso aí. Glória a Deus. Vamos caminhar para terminar aqui, gente. Bom. É isso aí, gente. Isso aí. Vocês estão fera. Vocês estão fera. Que orgulho de vocês. Bacana. Sabe, você é de outro planeta, moço. Elementar, analítica, sinótica. Isso aí. Isso aí, gente. Boa. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos lá. Ó. Dicas de leitura. Então, quais que são as dicas? Agora que a gente falou tudo isso aí, você sabe como ser um leitor melhor, como ter uma leitura ativa, como ajudar vocês, quais são os 4 níveis de leitura, quais são os tipos de leitura, tá? Como que eu posso ajudar vocês? Eu quero dar dicas, tá? Inclusive eu já soltei uma aqui na live que eu já soltei uma. Então, esse momento, enquanto eu vou dando as dicas, se você tiver alguma pergunta, escreve a pergunta aí que eu vou tentar te responder. Bom, primeira dica que eu vou te dar, no início, agora, no começo, já que você está começando a sua vida de leitor, o que você vai fazer? Você vai ler as coisas que mais te interessam. Não adianta você pegar um livro de álgebra linear. Não adianta. Para que você vai ler um negócio desse? Tá?
Vamos falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia agora. Vamos para cá. Começa com um livro que você lê e consegue entender, que tem uma identificação. Começa lendo uma coisa que você tenha facilidade de entendimento, de paixão, de querer, de saber, tal. Pega um assunto que você ama, gente, um assunto que você ama. Pensa em uma coisa que você gosta. Procura os livros do assunto que você gosta. Quem disse que para você ser um leitor, você precisa só ler coisas difíceis, coisas complicadas, assuntos que não te interessam? Ao contrário, você pode ser um leitor dos assuntos que você gosta. Só abrindo um parênteses, porque a minha live é para os meus alunos. Minha live, minha aula é para os meus alunos, né? Seminário bíblico de inteligência bíblica espiritual. Se possível for, esse assunto que te interessa seja voltado para a Bíblia, seja voltado a coisa do seu cotidiano cristão. Ó, maravilha, isso aí, irmã Luzia. Atos, ama o livro de Atos dos Apóstolos, leu o livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, leu. Agora vamos procurar comentários sobre ele, vamos procurar livros que vai falar sobre o Atos. Às vezes você pode encontrar um livro que fala só sobre uma passagem de Atos, mas aquele livro vai ser devastador, maravilhoso, tá? Indico Atos, a difusão do Evangelho para a senhora. Se a senhora gosta de Atos, Atos, a difusão do Evangelho. Se eu não me engano, é do John MacArthur, o autor. Muito bom livro sobre Atos, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, inicia lendo aquilo que te interessa. E como a gente está falando com meus alunos do seminário, procura alguma coisa sobre a vida cristã, cotidiano cristão, oração, adoração. Gente, tem tanta coisa, mas tem tanto assunto, tá? Já aconselhei muitas pessoas a ler a Bíblia por etapas. Então, vai ler os 4 evangelhos, firme leitura neles, depois lê em sequência. E pode ser, tá? A pessoa pode começar com os 4 evangelhos. Para quem está iniciando a vida de leitura bíblica, eu também oriento começar pelos evangelhos, mas pode ler os evangelhos, pode ler Atos, né? Aí depois ali a gente pode começar a pegar um livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, tá? Aí depois volta lá para um livro do Novo Testamento para dar uma quebrada, depois vamos lá para um outro livro. Dá para fazer, tá? Inclusive eu tenho um monte de cronograma, Pastor Tiago, o livro Jesus, Jesus, o maior psicólogo, é espírita? Não, não é espírita. Eu tenho ele aqui. Muito bom livro, tá? Muito bom livro. Voltou. Eu tenho esse livro. Esse livro é de um psicólogo americano. O nome dele é Mark. Eu esqueci o restante. Não é um livro espírita. É um livro da visão de um psicólogo, onde ele fala que Jesus ensina as ferramentas da psicologia há 2000 anos atrás, coisas que os psicólogos têm estudado agora. E foi um livro que me ajudou muito, viu? Se a senhora quiser começar a ler esse livro, muito bom. A gente entende tanto como Deus cuida da gente com esse livro, muito bacana. Ele não é espírita, não, tá? Segunda dica, gente, lê todo dia. Pastor, mas é muito difícil ler todo dia. Na verdade, gente, isso chama-se criar um hábito, criar uma rotina. Como assim? Leia todo dia, nem que seja um pouquinho. Gente, você não tem 5 minutos, 5 minutos para ler, 5 minutos para ler, você não tem isso. Você não consegue ter 5 minutos para ler. Presta bem atenção nisso. Programa 5, 10. Se você tem 10, dá 10. Se tem 15, dá 15. O tempo que você tiver, faça. Mas tenha consistência na leitura, né? Leia pelo menos um pouquinho todo dia, que assim você vai adquirindo o hábito. Gente, o negócio não é fazer 2.000 vezes a mesma coisa em 2 dias, mas fazer 2 vezes a mesma coisa em 2.000 dias. É assim que você tem consistência. Tá entendendo?
O segredo não é fazer muito em pouco tempo, mas fazer constante em muito tempo, tá? Amém? Estão pegando as dicas? Terceira dica, que está ligada à segunda. Qual que é? Já que você precisa pegar essa prática, leva o livro, leva a Bíblia, leva o seu celular, o seu Kindle, seja lá o que você for ler, leva com você para onde você estiver, irmão. Leva o negócio para ler. Tá na fila do ônibus, tá na fila do banco, tá na fila do metrô, tá é, sentado, está esperando o ônibus, sei lá, irmão, você vai comprar alguma coisa, você vai ficar na fila, não sei, mas eu tenho certeza que você consegue aproveitar os tempos que você tem. Ah, você vai no médico, tá lá sentado esperando te chamar, vai ler, faz alguma coisa, irmão, pelo amor de Deus, ou você para de inventar desculpa e coloca em prática o negócio, ou então você fica vivendo de desculpa mesmo. Amém? Quarta dica. Ó, quarta dica. Faça anotações. Essas anotações podem ser feitas com marcação. Como assim? Ó, compra uns negocinhos desse aqui, ó. Compra uns negocinhos desse aqui, ó. Marca texto, tá? Aí, isso quando o livro for seu, tá? Não vai marcar livro dos outros. Ó, compra uns negócios desse, marca texto. Achou interessante? Vai lá e marca. Achou interessante? Vai lá e marca mais um. Vai lá. Ah, pastor, tem uma frase. Ah, nossa, essa frase do livro é bacana. Grifa aquela frase. No final do livro, terminou de ler o livro? Terminei. Por fim, sabe o que você faz? Vai lá e dá uma olhada em tudo aquilo que você marcou, só tipo uma pincelada. Quer dizer, acaba que você reforça o que você leu. Tá? Só, não é ler tudo, não, só dá aquela olhada naquilo que você marcou. Se possível for, anota isso num caderninho, numa folha. Quem conhece aí o que são mapas mentais, que criar alguns mapinhas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou virar a câmera para vocês verem o que são os mapas mentais. Olha como que eu dou aula para vocês aqui. Ó. Mostrar como que eu fiz o conteúdo. Ó. Tá? Assim. Tá vendo? Estão vendo? Então, ó, você é o que lê. Leitura ativa. Aqui, ó, leitura passiva, ativa, tipos de leitura, leitura alimentar. Que são isso? São anotações minhas que depois eu fui e criei tipo as caixinhas, os organogramas, tá? Isso me ajudou a montar uma aula. Consegue entender, gente? Estão conseguindo entender aí, gente? Vocês não responderam não, mais nada, ó. Ninguém falou mais. Ah, meu Deus, vocês estão por aí? Me ajuda aí, gente. Amém? Escreve alguma coisa aí. Vou esperar vocês escrever alguma coisa.
Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vou dar mais 3 dicas aqui sobre leitura. 3 dicas sobre leitura. Primeiro, crie, defina metas de leitura. Como assim? Nem que a sua definição de meta seja de ler um livro no ano, mas defina alguma coisa. Tenha algo no que buscar, tá? Eu já fiz isso. Para quem já me viu, já viu eu falando sobre isso, eu, eu cheguei a ler um livro por ano. Um livro no ano. Depois eu mudei, fiz 2 livros no ano. Depois eu mudei, fui 4 livros por ano. Depois eu falei assim, já que eu consigo ler 4 livros no ano, eu vou conseguir ler um livro por mês. E aí eu comecei a ler um livro no mês. Presta atenção. Se eu seguir tudo isso que eu falei com vocês, se você seguiu, possivelmente você já está lendo todo dia. Se você lê um pouquinho todo dia, em 30 dias, de repente, você já consegue ler um livro. Presta atenção, se você pegar, vou dar só um exemplo, se você pegar um livro de 60 páginas, e você ler 2 páginas por dia, em 30 dias, um mês, você lê um livro. 2 páginas por dia, crente. Pelo amor de Deus. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Você consegue. Quer ver uma dica que eu te dou? Então, eu comecei a ler um livro por mês, né? Aí teve ano que eu li aí, eu segui acho que isso uns 2 anos, lendo um livro por mês. Depois, ano passado, eu mudei. Falei assim, eu vou ler 2 livros por mês. Aí eu li 2 livros no mês, ano passado. E esse ano eu mudei ainda. Esse ano eu falei, eu vou ler 3 livros por mês. A cada 10 dias eu quero terminar um livro. E aí foi a meta que eu coloquei. A minha filha colocou uma meta de ler 40 livros. Minha filha tem uma meta de ler 40 livros. Ela foi e fez uma listinha assim de números do 1 a 40 e ela já está no livro 18, tá? Então, a gente tem como, a gente consegue, tá? Seleciona os livros que você vai ler. Não precisa começar com o, uns negócios cabulosos. Não. Lê um negócio bom, um negócio que você gosta, um negócio que vai te dar prazer em ler, lê a palavra. Crie metas de leitura. Aí, com isso, eu vou dar um ensino para você. Imagina que você pega lá na leitura inspecional, você vê que o livro tem 12 capítulos. Ah, pastor, vi aqui que o livro tem 12 capítulos e eu gostei dele. Faz uma meta, faz assim, ó, vou ler um capítulo por dia. Assim, você tem duas vantagens. Primeira, você tem controle sobre em quanto tempo você consegue terminar aquele livro. Então, se são 12 capítulos, em 12 dias você vai terminar o livro. Mas a maior vantagem é que você vai ter um capítulo lido todo. Se você ler um capítulo todo num dia, você tem a coerência, a coesão da informação toda. Quer dizer, você lê um pouquinho do capítulo hoje, um pouquinho do capítulo amanhã, você vai absorver um pouquinho hoje e absorver um pouquinho amanhã. Pode ser que a continuação de hoje não vai ser tão boa quanto a de amanhã. Desculpa, de amanhã não vai ser tão boa quanto a de hoje. Mas se você ler um capítulo todo, você consegue absorver mais aquela informação toda. Então você tem essa vantagem, tá? Isso é muito bom, isso é muito legal. Outra coisa, quando você for ler, você pode usar algumas técnicas para leitura, como leia com música. Quando for ler com música, não lê com música que você conhece. Lê com música, por exemplo, música de fundo. Sabe aqueles fundos de oração? O pessoal até gosta de colocar fundo de pregação, fundo de oração. Coloca isso, porque isso dá aquela relaxada. Você vai lendo, vai passando o tempo, vai até ajudando você. Entendeu? De repente, aquele fundo de música lá tem 1 hora, tem 30 minutos. Você lê do começo do fundo do fundo musical até o final, você leu 30 minutos. Já está uma maravilha. Você já saiu daquele eixo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo pratica. Já está indo muito bem. Vocês conseguem ouvir aqui, ó? Outra coisa boa é ler com música clássica. Ó.
Ó, então, na internet está cheio de música para leitura, música clássica, fundo musical para oração. Aí você vai, coloca o fundo e vai ler. Coloca o seu fone no celular aí, ó. Coloca o celular, a música no celular, abre o seu livro, vai fazer sua leitura, tá? Irmãos, ter como fazer, tem. Ter como ler, tem. É possível sim. A gente precisa ir para cima. Não é só querer, é ir para cima. É, é querer e fazer, tá? Senão não vai adiantar não. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. É... Vamos terminar? Terminar com a dica da seguinte. Pastor, e sobre leitura bíblica? O que você pode me orientar? 5 coisas que eu vou te orientar. 5 coisas. Primeiro, nunca leia a Bíblia sem antes começar com uma oração. Tá? Vai fazer a sua leitura particular, vai fazer a sua leitura ali, ou faz uma oração. Peça ao Espírito Santo de Deus que te orientação. Ore ao Espírito Santo, tá? Que aí ele pode te orientar. Segundo, leia uma Bíblia sem comentário. Leia uma Bíblia que não tem aqueles rodapés. Por quê? Porque às vezes a gente intuitivamente está lendo a Bíblia e depois quer ler o comentário e já perdeu o fio da meada toda. Não, lê a Bíblia sem comentário. Lê uma Bíblia, vou colocar assim, pura. Só a Bíblia. E lê. Pronto. Terceiro, leia pelo menos um capítulo devido ao contexto. Então leia pelo menos um capítulo todo da Bíblia. Não lê só um versículo. Tenta ler pelo menos um capítulo para você entender aquela história toda, tá? Quarto, entenda qual tipo de livro que você está lendo. Por exemplo, livro de Atos é um livro histórico. Então sei que o que está sendo escrito ali é um livro, é um fato histórico. Já quando eu leio o Isaías, é um livro profético. Então ali tem uma linguagem profética. Então eu preciso entender essas questões para ler e entender a Bíblia. E por último, inicia com os evangelhos. Vou dar a dica primordial para você. Presta atenção. Se você ler um capítulo de João por dia, então imagina, João 1 amanhã, João 2 no outro dia, João 3, João 4. Todo dia você lê um capítulo de João. Em 21 dias você lê o João. 21 dias você lê o evangelho que João escreveu todinho. Se você lê provérbios, um provérbio por dia, em 30 dias, 31 dias você lê o provérbios todo. Tá? Então, começa pelos evangelhos e começa pelo evangelho de João. Um capítulo por dia. Você topa esse desafio? Você topa isso? Você vai fazer? Tá? Mas você não está fazendo para mim, não, irmão. Você está fazendo para você e para Deus. Conhecimento o conhecimento é seu, mas você vai estar se achegando mais ao Senhor. Tá? Então é isso. Então é isso. Ó, vou dar. Pra gente terminar aqui, gente. Manda as perguntas aí que a gente tá finalizando, tá? Manda aí a pergunta que você tiver. Manda aí que eu vou responder agora. Tá bom? Que a gente finalizou a aula. Então manda a sua pergunta. Pastor, você acha ruim ler 2 livros ao mesmo tempo? Para quem está começando, eu acho. Para quem está começando, eu acho ruim. Para quem está começando. Para quem não está começando, para quem já tem um pouco do hábito de leitura, já pode começar. Ler um de manhã e uma noite, né? Ler vários livros ao mesmo tempo, se você estiver
se você estiver habituado, ler vários livros ao mesmo tempo, exercita o seu cérebro, porque toda hora o seu cérebro tem que saber diferenciar o que está sendo lido. E isso acaba exercitando o cérebro. Nesse momento, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Nesse momento, tá? Na verdade, na verdade, eu sempre leio mais de um livro. Eu estou lendo 3, porque eu estou lendo a Bíblia. Então, eu leio sempre a Bíblia e leio mais 2 livros ao mesmo tempo. Às vezes até para adiantar um pouco, porque nessa quarentena deu para adiantar um pouco da leitura. Escreve aí, irmãos. Escreve aí que eu estou terminando a live aí. A gente está finalizando a aula. Você que tem pergunta, manda aí. Você que tem pergunta, manda aí que a gente vai terminar. Amém? 1 minuto para você escrever o que você quer deixar de mensagem aí, irmãos, de pergunta. 1 minuto para eu te responder para a gente descansar. Amanhã é aniversário da minha esposa, povo. Benção, hein? Um minuto para você escrever aí, viu, gente? Se não tiver ninguém escrevendo, eu já vou finalizar. Obrigado, irmã Luzia. Minha esposa é uma bênção na minha vida, graças a Deus. Aula muito rica, que Deus abençoe sua vida. Amém, irmão. Amém, irmã Lucilene. Deus abençoe. Bom, pessoal, quem escreveu aí, amém. Já estamos chegando aí a 11 e pouco. Parabéns vocês que ficaram até agora. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Deus abençoe. Irmã Luzia, irmã Lucilene, irmã Janete, irmão Sávio, missionária Letícia, irmã Miriam, pastor David, pessoal, todo mundo está online aqui que está comentando aqui, quem está online e não comentou, Deus abençoe, você que vai assistir depois, abençoe, eu espero que essa aula esteja ajudando você, esteja enriquecendo, espero que esteja motivando, em nome do Senhor Jesus, nós seremos mais do que vencedores, amém, irmãos? Nós já somos mais do que vencedores. Bom, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe.